Até agora, foi um pouco difícil de engolir, porque Paulo ele faz uma descrição do homem e ele descreve o homem, como alguém totalmente depravado. E agora, no versículo 21, se você notar, tem uma conexão, diz assim: mas, agora. Mas agora, diante de toda essa perspectiva, nesses 3 primeiros capítulos, da depravação do homem, de como o homem é, de como ele se comporta, de como ele não sabe ser diferente a não ser de pecar, agora Paulo ele vai começar esse versículo 21 dizendo: mas agora, se sem a lei mosaica se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então Paulo está dizendo aqui que a justiça de Deus ela se manifestou, embora que ela só tenha a lei e os profetas como um testemunho, não como uma execução, vamos assim dizer. Isto é, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, somente retomando um pouco, nos sermões antes que nós já ouvimos, principalmente no sermão do domingo passado, nós ouvimos falar sobre a condição igual de todos os homens. De que todos estão debaixo do pecado, todos são corrompidos, lá no versículo 10, versículo 18, e Paulo ele descreve a depravação total. Então, assim como um animal de rapina, ele não consegue deixar de caçar, assim o homem, ele não consegue deixar de pecar naturalmente, mesmo quando a lei lhe é apresentada. Nós vimos isso em Israel. Israel recebeu a lei de Deus, mas mesmo assim foi um povo pecador, idólatra, se desviava das coisas boas. E agora, nós podemos entender, e a lei nos mostra isso, que proibições não mudam a pessoa. A lei tem 613 pontos, mas nem por isso as pessoas mudaram. E isso creio que nós como cristãos vivenciamos também muito tempo, até mesmo em muitas igrejas. Apenas regras e regras, proibições, mas isso não muda a pessoa. Então, afinal, o que muda as pessoas? Claro, isso pode limitar algumas ações de algumas coisas, pode tratar sintomas, mas isso não elimina o mal que existe no nosso coração. Essa é a lei de Deus, a lei mosaica, ela pode conter o pecado. Mas ela não pode nos libertar do pecado. Paulo ele diz que pela lei ele conheceu o pecado. Essa foi a coisa boa que a lei trouxe. Ela mostrou o pecado. Nós não somos capazes, e eu creio que esse é o propósito de todas as pessoas, nós tornarmos agradáveis a Deus, mas nós não somos capazes de nós nos tornarmos aceitáveis a Deus por nós mesmos, ou por apenas guardar a lei mosaica. Então, Paulo, ele toma cuidado, e no versículo 20, ele diz assim: ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei apenas vem o conhecimento do pecado. Ponto final. Então, somente resumir isso. Nós não temos força, nós não temos lei, nós não temos absolutamente nada que pode nos tornar aceitáveis diante de Deus. Esse é o veredicto. Esse é o veredito. E nossa condição ela é desesperadora. Ok. Primeiro ponto, então. Isso eu acho surpreendente na palavra de Deus. No versículo 21, então, ele diz assim: mas diante de tudo isso, mas agora, ele vira, ele parece que agora Romanos ele vai tomar uma outra face. Ele diz, mas agora... Ele anuncia uma grande virada no livro de Romanos. A partir de agora, parece que o sol nasce. Aqui começa então a boa notícia, o evangelho. Antes, dentro da lei, nós não alcançamos a justiça que vale diante de Deus.
Dentro da lei, baseada nas boas obras, não há aceitação por Deus. Nós precisamos de uma justiça independente da lei. E que justiça seria essa? Para os judeus isso foi um escândalo. Para os judeus isso foi uma blasfêmia. Para os judeus isso foi algo terrível que Paulo falou. Como poderia um judeu como Paulo, né, proclamar que existe salvação fora da lei? Como poderia, né, Paulo pregar agora que uma mediação sem Israel? Como pode salvação fora do sistema judaico? Isso não era uma reforma que Paulo estava propondo. Isso era uma revolução. Isso era imagina, para a elite religiosa daquele tempo, isso era uma grande heresia. Mas Paulo, ele não se intimida, graças a Deus por isso. Paulo, ele foi incisivo. E ele diz, mas agora foi revelada fora da lei. Ele faz esse adendo, mas agora foi revelada, ele bota uma vírgula lá, ele diz, fora da lei, a justiça de Deus. Quer dizer, fora das leis cerimoniais, fora das práticas religiosas, fora das boas obras, fora de toda a moral, fora de toda a ética, de toda a educação, civilização, instrução, cultura, assim, fora de todo esforço humano, existe uma justiça. A nova justiça. E aqui eu quero que vocês prestem muita atenção. Porque eu, particularmente, eu tive muito problema com isso. Eu tive muita dificuldade de entender isso. Dentro da teologia, né, eu sempre fui instruído de uma forma errônea. E aqui, isso é importante. Paulo ele apresenta essa nova justiça para os romanos. Mas, necessariamente, não é nova. Não é uma nova. De onde Paulo tirou isso? Da onde é que Paulo tira simplesmente isso? Paulo, os judeus, por exemplo, aqui eles estavam pensando que ele estava inventando uma nova justiça à parte da lei. Isso era algo estranho, isso era mesmo algo digno de maldição. Mas Paulo diz, não, essa justiça não é nova, ela vem das escrituras judaicas, do Antigo Testamento. E aqui eu quero que os irmãos prestem muita atenção. A lei mosaica, a lei de Moisés, ela já anunciava essa justiça. E os profetas do Antigo Testamento também já anunciavam essa justiça, já proclamavam isso. Paulo ele deixa claro que o Evangelho não é uma solução improvisada ou um plano B. Isso não era algo, agora que estava, não deu certo a lei de Moisés, não deu certo os juízes, os profetas, então agora o plano B será o Evangelho. Não é isso. Por exemplo, Gênesis 3,15. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, isso Jesus cumpriu na cruz, quando ele esmagou a serpente, a cabeça da serpente, e ele conquistou então o perdão, a absolvição dos seus eleitos. Lembremos-nos, por exemplo, da oferta de Abel. Ela também anuncia uma justiça independente das obras. Coitado do Caim, se esforçou, buscou, apresentou uma oferta toda esforçada, mas a oferta que foi aceita foi a de Abel. Lembremos-nos, por exemplo, de Abraão, quando ele oferta o seu Isaque. Isso aponta totalmente para Cristo. De Abraão já se dizia, por exemplo, naquela que a sua fé, não as obras de Abraão, lhe foi imputada como justiça. Todos os rituais do tabernáculo, do Antigo Testamento, apontavam exclusivamente para Cristo. Mas Cristo não havia nascido. Como é que então os irmãos lá no Antigo Testamento eram salvos? Não era porque eles observavam os mandamentos. Não era, por exemplo, que eles guardavam a lei. Toda a alma, na face da terra, passado, presente e futuro, somente será salva unicamente, exclusivamente através de Cristo. Mas como é que então eles eram salvos se Jesus não tinha morrido ainda? Jesus morreu pelos seus pecados, claro, mas eles foram salvos na fé da vinda do Messias, na promessa do Messias,
Por exemplo, Isaías 53, nós temos esse versículo, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, essa é a promessa já lá no Antigo Testamento. A vossa, essa promessa não dizia, por exemplo, deixa eu usar um pouco o português para dar um nó na nossa cabeça. Essa promessa naquela época não dizia: a vossa obediência à lei vos justificará, a vossa virtude e retidão vos salvarão. Não, não. O que diz a promessa? O seu servo, quem? Jesus, justificará a todos? Não, a muitos. A muitos. Jeremias 23, 5 diz, por exemplo: eis que vem dias, diz o Senhor, que eu levantarei a Davi um renovo justo. Ele reinará como rei, agirá sabiamente, executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este será o seu nome, pelo qual será chamado o Senhor, a nossa justiça. Não a lei, não as nossas obras são a justiça do Senhor, mas o Senhor Jesus. Este é o seu nome. Isso é maravilhoso. Isso nos traz um conforto da parte de Deus. Jesus é a nossa justiça. Isaías, por exemplo, eu somente vou ler, os irmãos não precisam abrir. Isaías 45, 24 diz: somente no Senhor se dirá de mim a justiça e força. Eles virão, serão envergonhados, todos contra eles se irritaram. No Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Então, observemos bem. Não é apenas o Novo Testamento que fala de justiça. Não fala apenas no Novo Testamento, sim, no Antigo Testamento também. Nem mesmo os discípulos eles tinham compreendido totalmente o que Jesus explicou repetidas vezes. Inclusive lá no primeiro encontro, após a ressurreição, Jesus ele diz: são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que se importava que se cumprisse tudo que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento, diz a palavra do Senhor. Não entendemos o Antigo Testamento se nós não enxergamos em Jesus a nossa justiça. Se nós não olharmos o Antigo Testamento através de Cristo, dificilmente nós vamos entender o Antigo Testamento. Por isso muitas igrejas, por isso muitas denominações abandonaram o Novo Testamento. Há cristãos que eles se contentam apenas com o Novo Testamento. Acham que o Antigo Testamento é desnecessário. Alguns dizem que, chegam a dizer que o Novo Testamento está em contraste, quer dizer que tem contradição com o Antigo. Enfim, isso é um engano. A história da salvação, ela não começa em Mateus. Ela começa lá em Moisés, lá em Gênesis. Ok, fizemos uma explanação. Essa reviravolta, essa nova justiça que não é uma nova justiça, mas ela já foi anunciada no Antigo Testamento. E agora, no que consiste essa nova justiça? No que consiste esta justificação que é tão importante para a nossa salvação? Sem justificação não há salvação. Então nós precisamos dessa justiça. É importante, em primeiro lugar, saber que essa é a única justiça que é válida diante de Deus. Sobre essa justiça tudo se fundamenta. Então, por que essa justiça é válida? Porque a Bíblia ela nos afirma que aquele que cumprir toda a lei, por ela será salvo. Somente Jesus conseguiu cumprir toda a lei. Jesus ele viveu uma vida impecável, uma vida pura. Ele foi e é justo diante de Deus. Deus ele diz assim: eu te dou esse justo. A tua injustiça, o teu pecado, a tua culpa. Então, nós já falamos aqui sobre a doutrina da imputação. Essa justiça que estava sobre Cristo, Ele colocou sobre nós. E a culpa, a imputação, Ele tirou de nós a culpa. A Bíblia diz que Ele retirou o teu pecado, Ele retirou a nossa culpa, Ele retirou de nós a condenação e colocou sobre Jesus. Então, a perfeita justiça agora que estava sobre Cristo, Ele tirou e colocou sobre nós. Isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. Essa troca que aconteceu na cruz de Cristo. Então, muitas pessoas eles falam de uma forma sentimental. Eu também já fiz isso. Sobre a morte de Jesus, por exemplo. Fingindo uma compaixão por ele. Dizem que Jesus ele era bom demais para este mundo. Por isso que as pessoas más mataram o coitado Jesus. Outros dizem que ele morreu apenas por solidariedade, com os pobres, oprimidos. Isso deve ser no mínimo comunista. Isso é muito pregado hoje, inclusive. Mas quem interpreta que Jesus, os romanos mataram Jesus, Jesus ele foi uma consequência de uma injustiça social, por isso que mataram Jesus, porque odiaram Jesus, não entendeu o Evangelho. Quem interpreta a morte de Jesus desta maneira não entendeu o Evangelho, ainda que tenha uma grande simpatia pela coroa de espinhos. Não foi um erro judicial. Jesus ele morreu por causa de um erro judicial. Não, a morte de Jesus foi um desígnio, uma direção divina, um propósito. O propósito de Jesus na cruz era salvar pecadores e glorificar a Deus. A morte de Cristo é incomparável. Então, não é correto colocar Jesus no mesmo nível dos mártires que morreram no Novo Testamento, inclusive. Jesus não morreu por uma causa boa, mas ele morreu no lugar de pecadores, de mim e de você. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, entende? Em que consiste agora então essa nova justiça, essa antiga justiça? Não é algo que nós fizemos. Irmãos, por isso, sabe, isso tem sempre me sobrecarregado o coração ultimamente. Mesmo que intimamente, mesmo que de alguma forma nós tentamos atribuir a nós alguma porcentagem da salvação, isso é errado. Quem pagou o preço, quem sofreu pelos nossos pecados foi Jesus. Somente Ele é a nossa justiça. Ele é o nosso bilhete de entrada para a eternidade. Atos 4,12 diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Somente Jesus. Ok, como é que essa justiça chega até nós? Como é que nós temos acesso a essa justiça? Esse é o ponto importante que nós precisamos entender. Fé e fé. Mediante a fé, diz a palavra do Senhor. Agora se manifestou a justiça de Deus, mediante a fé. Se nós percebemos que nosso fracasso, a nossa depravação, que os nossos esforços não vão nos levar a lugar nenhum, então nós recorremos exclusivamente a Cristo. Uma irmã, uma mulher de fé de longa data, já estava no seu leito de morte. Ela perguntou, então, será que Deus está satisfeito comigo? Fui fiel o suficiente? Ela disse, então, acho que tudo isso não será suficiente. Então ela chega a uma conclusão mesmo, ela diz, parece que me não resta outra saída a não ser confiar em Jesus. Inclusive essa semana uma mulher me chama no WhatsApp, está internada já há dias e pela medicina não tem muita perspectiva e ela diz que, pastor, eu fui questionada. E, inclusive por irmãos, ela disse, é porque eu tenho medo de morrer. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor me salvou, eu sei que eu penso com alegria nos céus, na eternidade, como vai ser, mas eu tenho medo de morrer. E então essa pessoa disse, bom, porque você tem medo de morrer, você não tem certeza da sua salvação. Eu falei, irmã, se você confia a salvação naquilo que você faz,
você não entendeu ainda o Evangelho, eu posso lhe explicar. Não, pastor, eu sei, Jesus morreu por meus pecados, eu creio nisso, Ele morreu em meu lugar. Então entenda uma coisa, a salvação é por algo que Cristo fez, não o que você fez. Você precisa crer, confiar em Deus, mesmo que você tenha medo, o medo é natural, você vai chegar em 100% das pessoas hoje, nenhuma pessoa quer morrer. Mas hoje é exatamente isso. As pessoas elas olham para alguém e dizem, bom, essa pessoa não é boa o suficiente para salvação. Ela não faz coisas boas suficientes para a salvação. Ela faz mais coisas más, então ela merece condenação. Esse é o nosso pensamento religioso. Como é que essa justiça ela se manifesta? Ela chega até nós pela fé. Dentro de uma perspectiva reformada, nós cremos que Deus ele predestinou os seus eleitos para a salvação. Mas quem será salvo? A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se alguém pode chegar em algum lugar e invocar o nome do Senhor, reconhecer que ele é um pecador e invocar o nome do Senhor para a salvação, essa pessoa será salva. É o que a palavra de Deus nos ensina. No entanto, o livro de Romanos e a Bíblia nos ensina que as pessoas elas não querem a Deus. Se uma pessoa tem esse desejo de invocar o nome do Senhor, é porque o Senhor despertou no seu coração esse desejo. E ponto final. Enfim, o que nós fizemos então? O que nós fizemos? Diante de tanta crueldade neste mundo, diante de tantas mazelas neste mundo, quantas coisas ruins acontecem em nossa vida e chegamos a duvidar. São inúmeras as pessoas que duvidam da sua salvação em Cristo. E isso está intrinsecamente ligado ao conhecimento de Deus. Elas desconhecem o Deus que salvou elas. Porque elas ainda arrotam para si que as coisas que elas fazem, o esforço que elas fazem, as capacita para a salvação. Não, nós não fomos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Isso é uma grande diferença. Então, o Evangelho ele precisa ser algo a maior parte da nossa vida. Quando vem esses pensamentos, essa justiça, porque quando nós falamos justiça é quando nós nos sentimos injustiçados ou quando nós estamos em dúvida. Romanos 8:33 vai dizer assim, quem intentará acusação aos escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo que morreu, ou melhor, quem ressuscitou está à direita de Deus, também intercede por nós. Você pode ter acumulado culpa, negligência, quem sabe sobre a tua vida. As pessoas elas podem te acusar, elas podem te responsabilizar. O diabo também te acusa, isso ele tem prazer em fazer isso. Você mesmo se acusa, mas há um que não faz isso. Esse é o nosso Deus, nosso Pai Celestial. Que em Cristo, Ele preparou esse sacrifício substituível por nós. De modo que nada mais pode condenar você. Porque a consequência do teu pecado que te condenava, ela recaiu sobre Jesus. Isso é maravilhoso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa verdade ela deve ser crida, não somente diante da acusação, mas em todos os momentos de nossa vida. Portanto, agora nenhuma condenação há os que estão em Cristo Jesus. Só que nós somos tão voláteis, nós somos tão relativos, nós somos tão... as pessoas elas olham uma para as outras, fez uma coisa errada, condenado. Riscado o nome no livro da vida. Fez uma coisa boa, se arrependeu, agora vamos lá escrever de novo. O sistema religioso ele funciona exatamente dessa maneira. Mas entendamos uma coisa. Cristo ele nos viu antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu, Ele nos amou, diz a palavra do Senhor. O Cordeiro, esse plano ele já
aconteceu, ele já foi pré-anunciado antes da fundação do mundo. O teu pecado foi lançado sobre Cristo. A tua condenação foi lançada sobre Cristo. O Evangelho, ele nos convida a viver uma vida totalmente dependente de Cristo. Confiar totalmente em Cristo. Vamos supor, e isso eu gosto muito, um teólogo ele diz o seguinte: se Cristo fizesse 99% da minha salvação, e se a salvação dependesse 1% de mim, eu seria condenado. Porque nem mesmo nesse 1% eu conseguiria ser fiel. Mas a verdade é que Cristo tem 100% a responsabilidade pela salvação. E a morte de Cristo, ela foi efetiva na cruz. Ele pagou pelo nosso pecado. O que nos condenava era o nosso pecado. E o Senhor Jesus, ele nos salvou. Não somos perfeitos, isso é fato. Não somos perfeitos. Qual deve ser a nossa condição? Abandonar essa nossa autossuficiência. Se quebrar diante de Deus, se lançar diante de Deus. Com tudo que você é, com tudo que você tem. Abraçar essa justiça de Deus. E então você encontrará descanso para a tua alma. Enquanto nós tentarmos de alguma maneira galgarmos a nossa salvação, conquistarmos a nossa salvação, essa é uma luta que nós não podemos ganhar. Nós nunca, pela lei, pelas obras, nós nunca alcançaremos a salvação. Essa é uma doutrina essencial que nós queremos. A eleição incondicional. O Senhor, ele nos salvou porque ele nos amou, não porque nós somos bonitinhos, porque nós somos bonzinhos, mas porque ele nos ama. E essa é a boa notícia do Evangelho. Apesar de nós sermos este homem depravado, que a Bíblia nos relata lá a partir do versículo 10 até o versículo 20, mas agora se revelou uma justiça que está em Cristo, através de Cristo, e nós somos salvos.